O caminho para ser livre das dívidas. Vocês querem ouvir, não? O caminho para ser livre dessa maldição, porque é uma maldição, tá? Deuteronômio fala sobre isso. Mas não é uma maldição como as pessoas falam. Porque se fosse uma maldição como as pessoas falam, ela não se cumpriria em nós, porque Jesus ele já se fez maldito no nosso lugar. Mas como a causa da maldição lá em Deuteronômio é desobediência, está lá em Deuteronômio. É só você ler. Toda vez que a gente desobedece, ou que a gente não anda no caminho que precisa andar, embora sendo livre por Jesus, porque Ele levou sobre Ele não só o nosso pecado, mas Ele levou também sobre Ele as nossas maldições. Então, qualquer maldição na tua vida não poderia ou não pode se cumprir, ou não deveria, mas quando você se desobedece e fica obstinadamente na desobediência, você sofre com isso. Embora o Filho do Homem já te libertou, mas você se coloca debaixo daquelas consequências. Bem, antes de entrar nesse assunto especificamente, quer dizer, já dentro do bojo, eu quero te dar alguns conselhos para que depois eu possa entrar naquilo que de fato para mim é mais sério, tá? Em primeiro lugar, se você está enrolado, ou se você está na corda bamba, está no fio da navalha, se soprar um ventinho, tu já cai para o outro lado, por favor, em nome de Jesus, procure ajuda. Procure a tua cobertura, ou o pastor do teu vínculo. Eu digo pastor do vínculo porque acima da tua cobertura tem mais gente. Às vezes tem um líder do pequeno grupo, e acima dele tem um pastor no teu vínculo, e acima desse pastor tem um próprio presbitério. E se a coisa não for se resolvendo, ela vai chegar até o presbitério. Se não resolver no presbitério, a gente vai orar a Deus, vai clamar, vai jejuar, porque é só um milagre, tá? Mas não tente resolver sozinho, é um conselho, tá? Eu já vi muita gente tentar resolver sozinho, só aumentar o buraco. Outro conselho que eu quero te dar, bota a tua dívida no papel, relaciona a tua dívida. A maioria das pessoas não fazem isso. Procura saber quanto você deve, tem gente que não quer nem saber. E na nossa experiência pastoral, que a gente pede uma relação, quando alguém chega para nós, geralmente só lá para a terceira relação, quando a gente vai lá, cara, vê um pouquinho melhor e volta. Só lá para a terceira relação que a gente tem uma coisa mais precisa. Porque geralmente as pessoas escondem, e principalmente quando é dívida, que o cara faz e a mulher não sabe, meu irmão, o cara quer enfrentar o capeta, mas ele não quer que a mulher saiba daquele negócio. E o contrário também, pô. Sério. Tem caso, eu estou falando que eu olho daqui da frente, vejo as cabeças balançando, e como eu conheço, eu sei, né, porque é aquela história do pastoreio de pertinho. E a mulher também faz isso, porque ela tem medo do marido saber o que ela fez sem o conhecimento dele. E aí acaba colocando no papel aquilo que não é verdadeiro, ou não toda a dívida, entendeu? Ou então não coloca no papel aquilo que ela acha que está administrável. Quer ver? É um dinheiro que pegou com um parente. Esse aí pode esperar, aí empurra com a barriga. Com o pai, com a mãe, coitado, inclusive, de pai e de mãe, nessa hora, a ver aposentado, ganha menos do que os filhos e ainda ajuda financeiramente. Cara, é terrível, cara, isso. E, geralmente, esse tipo de conta, as pessoas não colocam no papel, sabia? Elas escondem, porque elas acham que isso é igual o Brasil, ele vai empurrando o negócio com a barriga. E olha a barriga para empurrar esse negócio, né? Então, lá para a terceira, tá? Eu estou falando até para vocês aí que são líderes ou são discipuladores, quando o cara trouxer a relação, fala, querido, deixa comigo essa relação, mas vai lá e avalia mais um pouquinho. E tu vai ver que o negócio vai aumentar, às vezes, e aumenta exponencialmente, tá? Eu já vi dívida sair de um valor e para um negócio estratosférico. Bem, outro conselho que eu quero te dar, olha, reduza o teu custo de vida. Não tem como você sair de uma dívida se você quiser manter aquele padrão que você tem. Reduza, você tem que reduzir. Se não entra mais dinheiro, você tem que estancar o que sai. Porque dinheiro, irmãos,
é uma matemática lógica, é uma ciência lógica. A não ser que você tenha uma máquina em casa, mas se você tem uma máquina em casa e faz dinheiro, toma cuidado com a Polícia Federal. Porque dinheiro é dinheiro. Tá? Reduza teu custo de vida. Corte a partir daquilo que é menos importante para o mais importante. É aquilo que lá atrás, hoje não se fala sobre isso, era o supérfluo. Quem é que lembra da palavra supérfluo? Lembra? Supérfluo. A juventude aqui não lembra dessa palavra, deve ter horror. Porque, inclusive, as gerações mais novas, meu irmão, são as mais tranquilas em relação a essa questão financeira. Bem, tem que estancar a sangria desatada. Busque uma vida simples. Tá bom? Outro conselho, não assuma novos compromissos ou novas dívidas, porque tem gente que tem a cara de pau de estar devendo até o fio do cabelo e arrumar mais dívida. Vocês não têm ideia. Antes de comprar ou de assumir novos compromissos, procure se aconselhar com gente sábia. Isso aí não é só para quem está devendo, não, tá? Porque o cara não está devendo, mas o cara não busca conselho. E conselho é uma bênção, irmãos. A Bíblia diz que na multidão de conselheiro há sabedoria. Só não vai buscar conselho com gente interessada com aquilo que você quer fazer. Sabia? Porque às vezes tem uma cumplicidade, sabia? Entre homem e mulher. O cara não pedir conselho, Cláudio, com quem? Com a minha mulher. Para comprar aquela televisão de 60 polegadas. Eu falei, pô, cara, aí não vale, pô. Ou então não pedir conselho, meu filho, cara, porque a gente gosta de videogame, a gente comprou agora o da última geração. Tu vai pedir conselho ao teu filho? Se pode comprar videogame ou não? Gente sábia, gente que está fora, inclusive, daquele contexto. Tá bom? Porque isso guarda você. A cobertura, os líderes, os pastores, eles não têm que manipular a vida de ninguém. A gente não está aqui para manipular, para governar a tua vida nisso, não, mas a gente pode te aconselhar. Até porque são coisas que às vezes nós já passamos por aquilo ali. Às vezes não é hora, não é momento, às vezes uma dívida começa, porque você começa fora de hora, você compra fora de hora. Eu me lembro de uma história, isso deve ter uns 20 e poucos anos atrás, é interessante, vou contar essa história para vocês, porque ela chega a ser engraçada. Eu tinha uma família, um casal, que na verdade eles eram dois solteiros, iam se casar. E um dia ele veio falar assim com uma alegria enorme, que ele estava para casar, queria comprar um imóvel, tinha guardado um dinheirinho, e ele falou assim, pô, Cláudio, acabei de fechar um negócio, cara, um apartamento, e me levou lá no local. Me lembro como se fosse hoje, porque essas coisas ficam gravadas na minha mente, como se fosse um filme, um quadro que estivesse diante de mim. A gente estava conversando, eu falei, ele falou, sim, cara, fechei, falei com o dono lá, fechamos o negócio, e pá, só não tinha assinado ainda, mas fechou o negócio, pá. Aí mostrou o apartamento, e pá, não sei o que, ele estava perto de casar e queria comprar, né? Ele queria casar tendo um imóvel próprio. E eu falei, cara, e quando é que você vai pagar nisso aí? Aí ele me falou, ele não tinha dinheiro para pagar à vista, ele tinha assumido, ia pegar um empréstimo para comprar um apartamento, e pá. Eu falei, cara, como é que é isso? Quando ele me contou a história, e eu já sabia quanto ele ganhava, eu já sabia, porque no relacionamento, às vezes, a gente conversa de tudo, e os irmãos da Maior Liberdade falam sobre isso. Eu sabia quando eu fiz conta, e olha, irmãos, não precisei nem pegar a máquina de calcular, na minha cabeça, quando eu fiz conta, eu olhei para ele assim, cara, eu falei, tá bom, tu está feliz? Estou. Eu falei, só que tem um problema. Ele, qual? Eu falei, cara, se você quiser comer uma pizza comigo, só daqui a 15 anos. Ele falou, é? Eu falei, é. Eu falei assim, agora também você tem que fazer outra coisa, vai ter que orar. Nem você nem tua mulher pode ficar doente, porque se ficar doente, você não vai ter dinheiro para comprar um comprimido. Pensar em filho, nem pensa nisso. Só depois de 15 anos você poder pensar em ter filho. Porque tem gente que faz um negócio, irmãos, que põe você no limite. Se acontecer uma coisinha, você se enrola. E muita gente se enrola, entra no buraco por causa disso. E aí bateu um desespero nele, sabe? Ele viu o negócio, ele ficou empolgado, ele fechou o negócio porque ficou muito empolgado. Quando bateu aquele desespero, ele falou, o que eu faço?
Eu falei, vai lá e desfaz o negócio. Você, se o cara achar ruim, eu falei, se ele achar ruim, tu apanha. Deixa ele te bater muito, te socar. Falei, ó, nem defende. Deixa ele te bater. Porque é o seguinte, cara, os teus hematomas, a gente cuida dele, uma semana tu tá legal, de boa, morreu esse negócio. Senão tu vai entrar numa cadeia que vai levar, vai ficar vários anos. E ele foi. É claro que ele não apanhou, né? Isso aí foi uma... Eu não perdi a piada, né? A gente perde um amigo, mas não perde a piada. Ele entendeu o que eu quis dizer, que ele tinha que se humilhar. Ele fez isso. O homem aceitou e tinha que aceitar, porque ele não tinha assinado nada ainda, enfim. Não passou um mês, irmãos. Ele conseguiu comprar com o dinheiro que ele tinha, porque acho que ele tinha em torno de uns 10 mil reais guardado. Se eu não me engano, faz muitos anos, né? Com o dinheiro que ele tinha, ele conseguiu comprar um apartamento melhor do que ele havia fechado o negócio, num lugar muito melhor, entendeu? E sem dívida, entrou no casamento sem dívida. Não é uma bênção poder ouvir conselho, não? Um conselho, entendeu? Então, assim, peça conselho antes de você fazer qualquer coisa. Amém? A maioria das pessoas com que tratei esse assunto, quando entendiam o buraco em que haviam se metido, porque tem gente que não entende até você começar a falar, igual esse amado, ficavam ansiosas em pagar logo as suas dívidas. Agora, recentemente, eu sentei com um casal, eles sabem de quem eu estou falando, e a irmã estava ansiosa em pagar a dívida, queria fazer de qualquer jeito. A dívida precisa ser paga, tem que ser paga. Inclusive, a gente encontrou pelo caminho gente que fazia dívida, já contando com a prescrição dela. Isso é pecado, tá, amado? Se você faz dívida já sabendo que você não vai pagar e vai deixar teu nome ficar sujo para que depois de alguns anos a dívida prescreva, Deus olha essas coisas e Ele vai tratar contigo, tá? A tua vida não prospera, você não sabe por quê. É por causa dessa malícia no coração que a gente faz. Tem gente que faz isso, compra já sabendo que não pode pagar. A dívida precisa ser paga. Entretanto, não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é aquilo que Deus quer fazer no coração daquele que deve. Porque se você entendeu o que eu já falei sobre isso, você vai concordar comigo que a dívida financeira, ela já é consequência de alguma coisa que está dentro. E se o que está dentro não muda, a pessoa volta a fazer, vive debaixo daquela cadeia. Amém? Então, o que seria a coisa mais importante? Presta atenção. Se a dívida é motivada por algo que está no coração, e isso que eu falei, tudo aquilo que eu falei é pecado, como ansiedade, ostentação, cobiça e tudo mais. A primeira coisa que precisa acontecer na vida daquele que deve é se arrepender. Uma vez que por trás da dívida está um coração errado, movido por uma motivação pecaminosa, e é isso mesmo. O primeiro passo a ser dado para sair desse cativeiro requer arrependimento verdadeiro e profundo. Por que eu estou falando de arrependimento verdadeiro e profundo? Porque tem muita gente que fica com remorso. Remorso e arrependimento são duas coisas diferentes, sabia disso? Não? Remorso e arrependimento são coisas diferentes. O remorso está ligado às consequências de alguma coisa. Uma pessoa que tira a vida de alguém e vai preso, ele fica pesado, ele fica triste, ele fica com remorso. Não porque ele se arrependeu, mas por causa das consequências que ele está sofrendo pelo erro que ele cometeu. É um peso pelo sofrimento causado por algo externo. Uma visão daquilo que se estabeleceu em função do erro que você comete. Isso é remorso. Judas teve remorso. Judas, o que traiu Jesus. Ele nunca se arrependeu, porque ele teve remorso e se suicidou, como diz a Escritura, se matou.
Se Judas tivesse arrependido, tinha perdão para ele. Arrependimento está ligado à causa e não à consequência. O remorso está ligado à consequência. O arrependimento está ligado à causa. É quando você enxerga aquilo que está dentro de você, aquilo que te motivou. É quando você vê teu coração. É quando você vê a cobiça dentro de você, a incredulidade, a ostentação, a fraqueza de coração. Quando você enxerga isso à luz de Deus, aí você começa a se arrepender, que é diferente. Amém? Quando alguém está com remorso de alguma coisa, quando termina o sofrimento, termina o remorso. Mas quando alguém se arrepende, não. Quando alguém se arrepende, mesmo quando o problema termina, você leva aquilo dentro de você. E você nunca mais vai fazer a mesma coisa porque você se arrependeu. Arrependimento, irmãos, como diz o grego, metanoia, é a mudança radical da mente, que gera a mudança de atitude. A mente, o coração, precisa mudar antes. E aí, automaticamente, muda a tua atitude. Tem gente que tem dívida por tanto tempo que acha que dever é normal. A mente já cauterizou. Se tornou escrava desse hábito. E é verdade. E quanto mais escrava e cauterizado a mente esteja, mais profunda precisa ser a ação de Deus no coração do homem para conduzi-lo ao arrependimento. É verdade. Só aí você começa a ser livre de verdade. E aí não é só da dívida financeira. Você começa a ser livre da cadeia, do flagelo, da cadeia que te prende. Pode ser muito. E Deraldo citou aqui, por exemplo, pornografia, masturbação, sei lá, impureza. E tem outras coisas, mentira, tem gente que mente que nem sente. Também do roubo, da corrupção, da infidelidade. Eu já li esse texto com vocês, mas eu quero lembrar vocês de novo, capítulo 3, do verso 10. Esse verso está dentro daquele contexto onde João está pregando sobre arrependimento. Várias pessoas ouvindo ali a palavra de João, descia ali no Jordão para serem batizados, só que ali estavam os fariseus, não porque estavam arrependidos, mas estavam ali para fiscalizar, para encontrar furo. E João repreende esses homens. E ele usa uma expressão no versículo 10, se puder colocar ali, gente, ajuda. Ele diz assim, João Batista falando, já está posto o machado aonde? A raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. O machado de Deus tem que descer até o coração e remover toda a raiz que ele não plantou. Deus quer cortar o mal pela raiz. As palavras de Deus são sementes que, quando acolhidas no coração, cresce, se torna uma planta. É claro que isso é uma forma figurada de dizer, né, irmãos? A questão de dar fruto. Nicole falou isso aqui hoje, aqui, dá fruto, a vara que dá fruto. Isso tudo é no coração, é dentro de nós. Eu estou pregando aqui para você, eu estou te ensinando uma semente que é poderosa. E se você acolher no teu coração, ela vai dar fruto. Mas assim como tem a semente de Deus, tem as outras sementes que a gente recebe. Tem as sementes do diabo, a Bíblia fala sobre isso, e tem as sementes da vida. Tem as sementes dos modelos que nos cercam, porque às vezes a gente faz parte de uma família onde esse negócio de dívida já se tornou um problema crônico e de gerações. E você cresceu vendo isso. Cresceu vendo teu pai enrolado. A tua casa não tendo nada, porque geralmente a casa de quem deve, inclusive, irmãos, geralmente é tudo deteriorado.
geralmente, nem sempre é, mas na maioria das vezes, as coisas estão caindo aos pedaços. Porque, claro, paga mais caro. Aquilo que custa 100, porque se enrola e começa a ficar ali no cheque especial ou no rotativo do cartão de crédito, você paga 500 por aquilo que custa 100. Paga mais caro. Geralmente não tem nada. E o machado precisa descer lá no coração. Porque o coração do homem, de uma forma figurada, é a terra. Lembra da parábola do semeador? O coração é a terra. Se você permite que essa semente má, ela frutifique, ela cresça em você, ela vai crescer. Assim como você precisa abrir teu coração para as sementes de Deus, para que essa palavra dê fruto na tua vida. Amém? Mas a obra de Deus é para descer no mais profundo. Irmãos, eu vou falar uma coisa com você, quão profundo é esse negócio? Eu já vi gente gemer. Gemer quando o machado de Deus, ou como a espada de dois gumes, que é a palavra viva, começa a descer no mais profundo do nosso ser. E começa a desarraigar, entendeu? Você viu aquela planta que ela está enraizada na terra? Uma planta velha, uma árvore. Ela está tão enraizada que para você arrancar ela é difícil. Isso gera dor. Gera dor. Mas Deus quer descer o machado até esse ponto. Vai doer. Mas você vai ser livre em nome de Jesus desse cativeiro. Amém? E vai ser mesmo. Alguma coisa aí, amados? Não? Tranquilo? Provérbios capítulo 4, verso 23, já citei aqui. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque deles procedem as fontes da vida, como eu falei. É do coração, então é lá que Deus quer tratar. Lá, tá bom? Em nome de Jesus. Mas a outra coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: se você está nessa cadeia, além de você precisar se arrepender, você precisa fazer uma outra coisa. Coloca ali para mim, por favor, o texto de 2 Reis, capítulo 4, verso 7. Esse versículo aqui está no contexto, acho que vocês sabem disso, né? Tinha uma mulher, esposa de um dos servos do profeta, ela tinha 2 filhos. Diz que o marido dela morreu e tinha uma dívida. Eu cheguei a citar isso aqui em algum momento que eu falei para trás, desses dias aí. E eu disse o seguinte, que lá atrás, quando alguém devia, literalmente a pessoa se tornava escrava até que a dívida fosse paga. Era exatamente assim. E o que aconteceu com ela foi o seguinte: o credor daquela dívida simplesmente foi na casa dela e queria levar os 2 filhos como escravo. Agora, tu imagina uma viúva, que já era uma mulher desamparada, porque a mulher, naquela cultura, naquela sociedade, se ela não tivesse filhos, ela estava fadada, ou a ser mendiga, ou a morrer de fome, porque não tinha INSS, não tinha amparo, a mulher estava entregue a si mesma. Aí tu imagina uma mulher sem filhos, escravos, por causa de uma dívida que não era nem dele, mas era do pai que havia falecido. E aí, acho que vocês sabem da história, diz que ela procurou o profeta, foi o lugar certo, né? Graças a Deus. E o profeta falou assim: o que você tem? Ela falou: só tem uma botija lá de azeite. Ele falou assim: faz o seguinte, sai catando na vizinhança tudo quanto é botija que você encontrar, e pega esse azeite que você tem lá e começa a derramar. E começa a derramar, e vai derramando. E a Bíblia diz que o azeite foi enchendo aquelas vasilhas, foi enchendo, e foi enchendo, ela foi pegando mais vasilha, foi enchendo, foi pegando mais vasilha, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. É mais ou menos parecido com aquela multiplicação dos pães que Jesus fez. E diz que quando acabou a última vasilha, não tinha mais nada, o azeite parou. Que é o milagre do azeite, lá que os teólogos contam, lá o milagre, não sei o quê. E diz que depois que isso aconteceu, a palavra do profeta para ela está exatamente aqui no capítulo
4, do 2 Reis, verso 7. Diz assim, ó, então foi ela e fez saber o homem de Deus, e ele disse, depois que acabou a última vasilha, ela falou, ó, acabou, já enchemos aqui as vasilhas. E qual foi a palavra do profeta para a mulher? Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivem do resto. Eu já disse isso muitas vezes, e doía, irmãos, tanto para dizer quanto para ouvir. De dizer para quem vive nessa cadeia, falar, querido, olha só, você não tem como pagar essa dívida. Não tem. Mas você tem bens. Que inclusive bens que foi a causa da tua dívida. A palavra de Deus para você é palavra de Deus, irmãos. É o profeta falando, não é? Você tem que pegar o que você tem, você vai vender isso, e você vai pagar a tua dívida. E nem sempre paga a dívida. Às vezes consegue amortizar a dívida, mas já ajuda, porque bate ali na cabeça da cobra. Inclusive, esse livro do Franco, ele foi escrito dentro desse contexto. Matando a Cobra é um livro que fala sobre justamente esse caminho que você tem que trilhar para pagar a tua dívida. E já falamos isso muitas vezes, para muita gente. E as pessoas fizeram. É difícil dizer isso, amado. É claro que você não vai deixar a pessoa assim em fogão, né? Não é isso, não é vender o fogão faz como agora, cozinha no alto, não. Mas é pegar aquelas coisas que você tem, que podem ser vendidas, e você vender e pagar a tua dívida. Mas, Cláudio, isso não é ruim? Não. Onde é que está o lado bom dessa história? Não é só o lado de pagar a dívida. Mas esse caminho que você vai andar, ele vai ajudar a você a se arrepender mais profundamente. Isso vai cooperar para esse processo de Deus na tua vida, no teu coração, para que essa raiz seja arrancada. Lembra que eu falei com você? Que dói. Quando Deus vai lá na raiz, no coração, dói. E tem que doer. Tem que te custar alguma coisa, gente. Se não custar, você fica sem vergonha. Leviano, superficial. Tem que custar. Porque se você vai lá, como já aconteceu, vai ver que tem aquele parente endinheirado, né? Ou aquela madrinha, tem aquela madrinha que tu não vai nunca lá, só quando está precisando de uma grana, e paga a tua dívida, a pessoa fica sem vergonha. Não aprende nunca. Tem que custar para ela. Isso faz parte do processo, do caminho. Lembra que o tema da mensagem é o caminho para ser livre das dívidas. É caminho, você tem que dar passo a passo. E vender o que você tem e pagar, e passar até aperto, ver ali, isso faz parte do processo de Deus para arrancar de você aquilo que te leva para esse buraco frequentemente. Amém? Foi meio murcho, mas eu vou acreditar que você está murcho porque dói, e dói mesmo. Mas é poderoso. Bem, a outra coisa que eu quero falar contigo está em 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 6 ao 10. Enquanto coloca ali, eu vou encher aqui meu copinho de água, tá? Primeiro Timóteo, capítulo 6, verso 6 ao 10, diz assim, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. É verdade, irmãos. É verdade. Não vai levar nada disso. O que você vai levar desse mundo é a tua fé, o amor. São as coisas que Deus construiu na tua vida. Tendo sustento, e sustento é o que comer, e com que nos vestir, estejamos o quê? Contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Ora, diga aí os investidores de Bitcoin, criptomoedas e outras coisas mais, gente que fica entrando em pirâmide financeira,
Gente que cai na conversa do vigário. Vigário não, desculpa, né? Vamos falar do vigário. Na conversa desses caras aí, meu irmão, que às vezes está enganado também, está enganado, tá? Nem sempre. Estou falando que tem pessoas que entram nessa história e vende para a família, vende para amigo, vende para vizinho, porque acredita. E daqui a pouquinho está todo mundo arrebentado. E diz que os que querem ficar ricos caem na tentação e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. E não é só ruína e perdição financeira não, tá? Como eu falei, é ruína e perdição familiar. Tem gente que se mata, se suicida. Eu cheguei em Porto da Folha dia 7 de janeiro desse ano. 2 dias antes, um empresário da cidade que a gente conhecia havia se enforcado, se suicidou. A Aurelino não conhece ele, se matou por causa de dinheiro, de finança. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Bem, amados, estar contente, o contentamento não é acomodado, né? Não é estar acomodado. Porque tem gente que acha que, que é acomodação. Não, não é acomodação. O acomodado é aquele cara que fica sentado. É igual aquela historinha que o provérbio fala, entendeu? Que fica vendo a vida passar e não faz nada. O acomodado é aquele cara que a casa está caindo aos pedaços, ele não faz nada. O acomodado é aquele que aceitou a sua condição. O contente não é aquele que aceita a sua condição, mas ele está contente. Mesmo passando por alguma situação, ou não morando onde ele gostaria de morar, ou comendo uma comida simples, ele está feliz, ele está contente. Até porque o contentamento dele não está nessas coisas. Porque se o contentamento estivesse, irmãos, no quanto a gente tem no bolso, os ricos não se matariam, não se suicidariam, não estariam deprimidos e aquela coisa toda. E a própria Bíblia diz que a vida do homem não consiste nos bens que possui. Lembra que Jesus fala sobre isso? Para tratar da avareza, do amor ao dinheiro. A vida do homem não consiste nos bens que possui. Consiste então em quê, Cláudio? Consiste em Deus. Consiste se você vive todos os dias na esperança de que Ele está com você, que Ele cuida de você, que Ele não vai deixar você passar por falta alguma, que você não permite que teu coração fique ansioso, porque Ele é aquele que alimenta os pássaros que não semeiam nem colhem, e veste os lírios, que não fiam, que segundo o Senhor, um dos homens mais ricos daquela de Israel, e talvez os mais ricos que já existiu, que foi o rei Salomão, não conseguiu se vestir como lírio, que Deus o veste. Deus cuida de nós, amém, irmãos? Deus cuida de você. Creia. Creia. Deus cuida de nós. Cuida, irmãos. Meu Deus do céu, cuida. Cuida das mínimas coisas, cuida em coisas pequenas, cuida em coisas grandes. Como eu poderia falar com vocês sobre isso? Meu Deus. Deus é tremendo, irmãos. Basta você crer e confiar. Não é acomodado, mas está contente, sabe? Está satisfeito, está saciado. E se você estiver assim, Deus pode até te dar mais, cara. Mas se você é uma pessoa que só se satisfaz com muito, e tem gente que nem se satisfaz com muito. Eu contei para vocês aqui a história de um homem, a história real de um homem que, na história que se conhece da humanidade, foi o cara mais rico. Se ele vivesse hoje, ninguém chegaria aos pés dele. Uma vez perguntaram para ele, porque ele trabalhava 18 horas por dia, todos os dias. Ficou muito doente. A história longa, mas muito tremenda. Porque esse homem se arrepende.
E um dia perguntaram para ele, no meio dessa coisa toda, dessa avidez dele, por dinheiro, por conquistar, o quanto bastava para ele. A resposta dele foi sempre um pouco mais. Era insaciável. E tem gente assim, que é insaciável. Contentamento é a palavra para o teu coração. E a última coisa que eu vou te falar é uma vida por fé. Uma vida por fé. Às vezes que Jesus ele trata esse assunto, Paulo também tratou, o tema sempre era fé. Jesus falou assim, não fica ansioso com o que haver de comer, lembra? Beber e vestir. Aí ele fala, ele cita os pássaros como modelo, e fala do pardal, irmãos, que não é um curió. Quem conhece passarinho aqui, sabe que tem pássaro que é caro. Pardal, sabe o que é pardal, né? Pardal é aquilo que tem aí, ó, pardal. É aquilo que as pessoas consideravam como a ave mais simples, mais vulgar. Eu falo, Deus cuida dos pardais, como Deus veste os lírios, quanto mais vocês que são filhos. Foi essas palavras de Jesus. Mas Paulo falando, escrevendo à igreja dos Filipenses, ele disse assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí era por coisa alguma. Já não era mais pelo que haver de comer, beber, vestir. Porque, claro, a ansiedade, ela envolve muita coisa. Envolve muita coisa. Tem gente que fica ansioso, quer casar. Outras coisas mais. E Paulo fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e mente em Cristo Jesus. E a gente sabe, irmãos, que a epidemia que existe no mundo hoje não é de Covid, mas é de ansiedade. O remédio que mais se vende no mundo hoje são os remédios ansiolíticos. Ansioso, não confia, não entrega. Hebreus capítulo 10, do verso 37 ao 39, diz assim, porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, diga assim, eu, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A vida de fé requer atitudes drásticas, que na maioria das vezes conflita com a nossa própria vontade. É verdade, irmãos. Para você andar em fé, você precisa confiar em Deus e negar a si mesmo. Porque a fé, às vezes, contradiz tudo, as circunstâncias. E nesse assunto financeiro, às vezes está num momento difícil, como eu já vivi muitas vezes, e minha esposa, ela está aqui para isso. Quantas coisas a gente não tinha absolutamente nada, nem o que comer, quase. E a gente não falava com ninguém, a gente só confiava e falava com Deus. E por vezes e muitas vezes, irmãos, eu vi gente batendo na minha porta depois desse chuvarel como esse de ontem. Entendeu? E falando assim, Cláudio, Deus nos falou para vir aqui agora e te trazer isso aqui. Meus irmãos, que coisa tremenda. Na semana passada, lembra que eu falei com vocês que a fé é um elemento em construção na nossa vida?
que através das coisas que nós vivemos e passamos, Deus está nos edificando e forjando um caráter em nós, uma fé inabalável. Cada vez que isso acontecia, eu ficava impressionado, mas aí não era com um objeto. E foram muitas vezes, vocês não têm ideia. E coisas espetaculares assim, que, cara, só Deus. Coisa que se encaixava perfeitamente. Mas engraçado, eu estava lembrando ontem, à noite, quando eu estava escrevendo isso aqui, eu estava lembrando de um episódio que eu quero contar para vocês, que envolve dívida e fé. Há vários anos atrás, me fizeram uma proposta de comprar a casa que os meus avós construíram, e hoje é a casa que Andros e Carol moram lá, e quem conhece já foi lá. É uma casa muito boa, num local muito bom, uma casa grande, que meu avô tinha 11 filhos, você imagina, né? E eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava indo com as minhas tias, estou vendo aqui algumas delas ali, das Marias ali, tá? Tem pelo menos duas ali, Lúcia e Marlene. E a Marlene foi o instrumento de Deus para essa história. Quem estava no carro, lembra Marlene, estava na Brasil, indo visitar uma tia minha lá em Niterói, lá em Icaraí, está lá até hoje. E no meio da viagem, Marlene veio com essa história: Cláudio, por que você não compra a casa de papai e mamãe? Meus avós já estavam mortos. A casa estava vazia, porque uma tia minha morou lá, depois construiu, saiu de lá, que foi a Alderice, que é uma tia minha. Porque a família do meu avô eram 7 mulheres, são 7 mulheres ainda, e 4 homens. Só tem um homem vivo, mas as 7 estão lá resistindo. Que Deus... Oi? Ah, sim, Heleninha partiu, verdade. 6. Bravamente, as Marias estão resistindo ali. E ela fez uma proposta, eu falei assim, para comprar essa casa, uma casa muito boa. E eu não tinha um centavo, eu não tinha um tostão no bolso. A gente foi conversando isso no carro. Mas eu tinha um problema mais sério do que não ter dinheiro. Eu tinha um medo muito grande, irmãos, de comprar alguma coisa de casa e a minha vida ficar fixa ali. Porque quem acompanha a minha vida sabe que todas as mudanças que foi ocorrendo na minha vida, isso redundou não só em crescimento e amadurecimento, na minha vida pessoal, na minha família, mas também isso gerou mudanças também na igreja, entendeu? Todo avanço, todo deslocamento, é interessante isso. E eu tinha muito medo de comprar e aquilo ali me prender. Inicialmente eu desisti, eu relutei. Aí vim conversar com os pastores, conversei com Celi, que ela não estava nesse dia, conversei com os pastores. Eu levei um tempo para dar resposta, porque eu tinha muito medo disso. E quando Deus me convenceu que estar preso ou livre não é uma coisa de possuir ou não, você pode não ter nada e você ficar preso, você está preso a um sonho, a uma conquista, alguma coisa que nem você tem. É igual aquele homem lá que Jesus chamou para seguir, ele falou assim: não, deixa eu lá enterrar meu pai. O pai dele não estava morto, o pai dele estava vivo. Porque, claro, que se o pai dele tivesse morto, Jesus jamais teria dito que ele não fizesse aquilo. Mas ele estava preso ainda, queria que o pai morresse para depois seguir Jesus. E tem gente que se prende a um sonho, mas também tem gente que se prende a algum bem que comprou. E eu tinha muito medo, e Deus me mostrou que não. Quando esse assunto se resolveu no meu coração, eu tinha um outro problema. Qual? Da grana. Eu não tinha um centavo. Mas aí uma certa pessoa soube dessa situação. E ele tentou me convencer também. Era uma das vozes tentando: compra, cara, compra. E eu falei assim: cara, não vou comprar porque eu não quero pegar dinheiro emprestado, eu não faço isso, nunca vivi assim. E o pai falou assim: faz o seguinte, cara, ele tinha acabado de vender um imóvel. Ele falou assim: eu vou te emprestar esse dinheiro. E não era pouco dinheiro não, irmãos, era muito dinheiro. Eu vou te emprestar esse dinheiro, e você faz o seguinte: você compra essa casa, e você me paga como você puder, e quando você puder, você começa a pagar e paga como você quiser. Essa proposta é indecente, não é, meus irmãos? O que você acha? Mas ainda assim, isso não mexeu comigo, não.
Eu fiquei relutando, relutando. Até que eu fui convencido, né, de que eu deveria comprar. E comprei a casa. Reformamos a casa, mudamos para essa casa. No primeiro ano que eu estava lá, eu toda vez que encontrava esse homem, eu ficava angustiado. Por quê? Porque quando você aprende, irmãos, a não dever nada a ninguém senão o amor, e se você deve, ainda que seja numa situação como essa, você fica angustiado. Eu me sentia preso, cara, escravo. Se eu queria fazer alguma coisa, queria comprar uma roupa, eu falei, cara, eu vou comprar uma roupa, mas estou devendo o cara. Não está certo esse negócio. E eu comecei a pensar em vender o imóvel. E aquele imóvel nem poderia ser vendido, porque ele ainda tinha uma parte dele que precisava fazer inventário. Eu falei, eu vou vender, a gente paga esse negócio. E aí um dia, irmãos, eu estava aqui nesse lugar, não tinha essas paredes aqui. Quando a gente começou a reunir aqui, nem parede tinha, não sei se você é desse tempo. Eu estava sentado ali, onde está Nilson ali, Cris ali. Foi uma reunião feita aqui para pastores e líderes. Veio um irmão de fora falar. Engraçado, Ederaldo. Ele usou a mesma expressão que você usou hoje aqui, quando você falou da oferta. Ele falou da semente que você planta, que a oferta que você entrega é uma semente. Porque Jesus fala sobre isso. Jesus diz que é dando que se recebe, uma medida recalcada, transbordante, sacudida. Eu sempre lembro daquele saquinho de pipoca, lembra? Que o pipoqueiro bota a pipoca, bate a só. Aí parece que está cheinho, mas quando bate, desce, arreia, ele bota mais pipoca. E esse irmão um dia falou da oferta, todo recurso que a gente entrega para Deus, ele é uma semente. E ela retorna para a gente, retorna para você. Porque tudo que você planta, você joga na terra, volta. E volta mesmo. Volta. E eu estava ali na frente, ouvindo aquele irmão falar, e nesse ambiente, nesse momento, onde eu estava naquela luta de estar devendo aquele valor da casa, e ainda não tinha dado 1 centavo para o irmão ainda. Na hora, ele fez um apelo, ele pregou a palavra, falou assim, agora eu vou fazer o seguinte, chamou 2 irmãos e colocou aqui na frente, 2 irmãos, inclusive, entre nós, que tinham a maior dificuldade de falar de dinheiro. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer agora o que lá em Atos diz, vão pegar a oferta de vocês e vai jogar aqui aos pés dos apóstolos. Estava aqui, Deraldo? Modesto com certeza estava aqui, Modesto está desde o início, antes de mim. Ele estava ali, ficou os 2 irmãos na frente, e as pessoas foram ali, jogando literalmente nos pés. Quando eu ouvi essa palavra, eu estava numa luta dentro de mim. E aí, na hora, irmãos, olha só, isso não pode ser coincidência. Me veio aquela palavra, aquele momento onde Jesus estava com o jovem rico ali, o jovem rico tinha ido embora, e Jesus falou assim, que era mais fácil um camelo passar no fundo da agulha, lembra de que um rico entrar no reino dos céus? E aí Pedro, como era sempre mais ousado, falou, Senhor, e nós que deixamos tudo? Está lá em capítulo, bota lá, irmãos, olha, irmão, Marcos capítulo 10, do verso 28 ao 30. Diz assim, ó, então Pedro começou a dizer para Jesus, Marcos 10, 28 ao 30, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus, voltou para ele e para eles, né? Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba no presente o cêntuplo. Eu acho que na revista e corrigida diz 100 vezes mais, de casa, de irmãos, de irmãs, de mães, de filhos, de campos, com perseguições, claro, a luta sempre está ali. E no mundo por vir a vida eterna. Essa palavra encheu meu coração. Lembra que contei para vocês na semana passada, quando Deus me curou ali, de um problema no braço, sério, que a fé sem obra era morta, lembra que eu falei? Do mesmo jeito, essa palavra encheu meu coração. E você não vai acreditar, talvez. Eu tinha um dinheiro no meu bolso, que eu tinha mandado pintar meu carro, e era uma grana boa.
que, numa coincidência santa, multiplicando esse valor por 100, era exatamente o valor que eu devia para o irmão. Você consegue acreditar em mim, não? Obrigado pelos poucos que acreditam. Vou falar para vocês, que acho que foram uns 2 ou 3 só que acreditaram em mim. Vou falar para vocês. Eu peguei tudo que eu tinha no bolso, gente, e fui ali e lancei. Dei tudo. E fiz um percurso onde Nilson está, ali mais ou menos até aqui, uns 6 metros, Nilson. Eu fui andando, fazendo uma oração. Eu falei, Senhor, eu preciso da minha carta de alforria. Você sabe o que é carta de alforria? Era aquela carta que libertava os escravos lá atrás. E fui, irmãos, e depositei aquele dinheiro ali, entreguei. A reunião acabou. Não senti arrepio, não vi nenhum anjo passando. Fui para casa, contei para minha esposa, e Celi, graças a Deus, cara, sempre fechava comigo. Celi, engraçado, as maluquices que eu fazia, assim, por fé, ela dizia, Cláudio, Deus te falou. Eu falei, falou. Celi falou, tá bom, Cláudio. Porque era muita maluquice, irmãos, por fé. Passou-se 7 dias, na semana seguinte, esse irmão que me emprestou essa grana, essa família, me chamou a gente para almoçar. Foi lá em casa almoçar. Eles estavam fora, eles tinham feito uma viagem, eu não me lembro para onde, eles viajavam muito. Eu não sei se estavam na Europa ou estavam aqui mesmo no Brasil, estavam fora, não estavam nesse contexto. E chegaram, a gente almoçou, depois do almoço, assim, eu vi ele assim, meio sem graça, assim. E a gente na mesa ali, ele falou assim, Cláudio, eu preciso te dizer uma coisa. Eu falei, o que foi, amado? Ele falou assim, cara, olha só, o que eu vou te dizer agora para você, me custou muito. Porque isso ficou dentro de mim, eu só tive certeza quando eu falei com a minha esposa, e ela falou que é Deus. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, aquela grana que eu te emprestei. Eu falei, lembro, não esqueço dela, pô. Ele falou assim, cara, a gente veio dizer para você que você não deve mais nada. Você está livre daquela grana. Meus irmãos, glória a Deus! Deus é fiel, gente. Deus é fiel. Mas são coisas que te custam você. Você andar em fé, e aí não estou querendo aqui fazer tua cabeça, pô, o pastor agora está querendo falar de grana. Não, não é isso não. Graças a Deus que Deus pediu as ofertas antes, para ninguém achar que eu estou querendo manipular você. Embora isso é real, é verdadeiro. Mas o se mover em fé, necessariamente envolve a tua oferta, pode envolver outra coisa. Pode envolver as decisões que você precisa tomar para cortar esse mal pela raiz. As coisas que vão te custar, que vai doer em você. Mas eu te digo, olha, marca essa data aí, escreve na tua Bíblia, em qualquer lugar, escreve essa data. Se você entender o que eu falei, se você crer no teu coração, receber essa palavra, e você andar em fé, você vai ser livre desse negócio para sempre. Você nunca mais vai dever nada a ninguém a não ser o amor. E como diz lá em Deuteronômio, você vai deixar de ser cauda e vai se tornar cabeça. Você, ao invés de ficar tomando emprestado, você vai ser um cara que vai abençoar, você vai ser um abençoador. Você vai ser um canal de Deus. Até porque Deus vai derramar sobre a tua vida grana, dinheiro. Sabe por quê? Porque isso não faz mais diferença para você. Porque enquanto faz diferença, você não pode prosperar. Você não pode ter nada. Mas quando você se torna livre disso, Deus pode derramar sobre a tua vida e usar você como canal para abençoar a vida dos outros. Eu te digo isso em nome de Jesus. Recebe no teu coração. Vamos orar debaixo dessa palavra.